Galerinha, retornamos. Eita, fundamentos de secretariado para vocês. Meus queridos técnicos em secretariado. Vamos que vamos, galerinha. Eu quero saber, já tá todo mundo aí, já deu uma esticada. Ai, deu uma esticada já. Aí, ó. Já deu uma esticada, olha aí, de volta a Sandrinha aí, ó. Sandrinha mandando ver. Rapaz. Já deu todo mundo aquela esticada nos ossos, né? Já bebeu uma aguazinha. Agora vamos para o conteúdo. Olha o nosso conteúdo aí. Análise de conflitos de interesses na execução das atividades, das ações corporativas, gente. Então, vamos para cima. Vamos para cima. Fundamentos voltados para esta análise. Olha só o que a gente tem aí, ó. Primeira coisa, gestão de conflitos. A gestão de conflitos, ela tem que ser entendida com esses dois construtos, tá? Tanto a gestão como os conflitos. O planejamento eficaz, a comunicação assertiva, ela faz parte, é bem diferente da comunicação agressiva. Como assim? Como assim, professor? Porque tem gente que acha que a comunicação agressiva, ela é eficiente. Não é. Deixa eu só colocar uma coisinha para vocês. A questão, olha só, que vocês estão vendo aí, né? A questão da gestão de conflitos. Quanto mais assertivo você for, presta atenção. Falar o que a pessoa quer, aliás, precisa ouvir, e não o que ela quer escutar, quanto mais ela for dessa forma, você executar a sua gestão de conflitos por este modo, esta forma de gerir a tua comunicação, maior vai ser o teu empenho em mediar conflitos. Porque se você for agressivo na tua comunicação e for tentar mediar conflitos, não vai dar certo. Por exemplo, tem gente que coloca as suas afirmações elevando o nível da voz, entendeu? Tem gente que vai afirmar, comunicar, debochando das pessoas, ou provocando as pessoas, ou desdenhando das pessoas. Isso é agressividade. Você coloca-se numa posição de que você vai falar para a pessoa o que ela precisa ouvir, não o que ela quer escutar, mas de forma adequada ao seu tom de voz, de forma educada, né, respeitando a pessoa, e até mesmo se ela quer ouvir ou não. Também tem isso. Então, gente, a agressividade só vai afastar as pessoas, a agressividade só vai fazer com que você perceba que simplesmente você, se não tiver uma outra forma de conectar as pessoas, pela agressividade é que não vai ser. E a assertividade, ela traz o comprometimento. O que é que o comprometimento ele pode contribuir? Veja só, eu posso ter o respeito e o comprometimento. E o comprometimento, ele pode ser de forma afetiva, gente. Afetiva. Ele pode ser de forma normativa. Eu acho que eu já ouvi isso, professor. Eu já ouvi isso de você, professor. Normativa. Certo? Mas ele pode ser instrumental. Eita. Afetiva, com a gestão das emoções, a pessoa faz porque ela ama aquilo, tá? E ela vai melhorar a sua negociação por causa disso. Ela vai seguir normas, o regulamento da empresa, então por isso ela vai diminuir os conflitos entre as pessoas. E o instrumental, ela vai analisar a relação de custo-benefício quando você está em divergência de opiniões, porque divergência de opiniões, gente, todo mundo vai ter. Você vai ter a sua divergência de opinião em relação a outras pessoas. Isso não quer dizer que você não gosta de outra pessoa. Você pode até não gostar, né? Outra pessoa pode ser até que não goste de você. Mas a gestão do conflito faz parte de um processo eterno, ad infinito, dentro das organizações.
E aí nós vamos ver mais ainda que eu tenho os conflitos que são benéficos e os que são pejorativos, que são negativos. Porém, algumas recomendações, como algumas empresas, a QualiLife, ela reforça e muito algumas recomendações para fazer esta resolução de conflitos. Eita, gente, eu quero saber se vocês estão aí, bonzinhos. Pessoal de São Miguel do Tapuio, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Filomena, Santa Filomena, Ribeira do Piauí, Colônia de Gurgueia, Betânia, Avelino Lopes. Cadê vocês, meus queridos? Eu sei que eu tenho que ter práticas, e aí eu vou enumerar estas práticas, para que você não esqueça. É como se fosse, gente, um script para que você possa gerenciar, trabalhar a resolução desses conflitos. Opa, professor, então é agora que a gente vai trabalhar de forma verdadeira? Se você anotar esses 7 tópicozinhos aí, nós vamos detalhar cada um deles agora. Então, presta atenção, porque na resolução de conflitos, você, como técnico em secretariado, vai precisar entender um pouquinho sobre isso, tá? Primeira situação. Identificar. Identificar o quê? Compreender quais são as causas que vão ter um efeito, que o efeito é o conflito. Primeira situação. Identificar. Anota isso aí para você ter como um script na sua vida. Ok. O que eu vou identificar, professor? O interesse nesta relação conflituosa, essa situação, a situação que é gerada, gente, pelo confronto entre os interesses públicos ou pode ser até mesmo privados, que possa compreender o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria, gente. É isso que eu quero que você perceba, preste atenção, o desempenho, ele faz parte deste conteúdo, tá? Show de bola, o pessoal de Ribeira dizendo que está presente, é isso mesmo, galerinha, é isso mesmo, né? Isso aí foi 4:26 que eles fizeram, que eles falaram, muito bem. Então, uma coisa aí você já identificou as causas, ok, vamos para cima. Aí eu vou para o esperar. O esperar é você fazer a gestão do tempo, certo? Número 2, esperar. Fazendo a gestão do tempo, sabendo o seguinte, sabendo que o conflito de interesse, quando há um confronto entre as esferas, entre as partes, o que isso pode prejudicar? O coletivo. Temos interesse em quê? Temos interesse em resolver os problemas. Eita, então, eu tenho aí, até mesmo, por exemplo, na gestão pública, eu tenho leis federais em resolução de problemas, o conflito de interesses, eles não podem estar ali, chegar a este ponto de ter conflito de interesse. Mas quando eu entro para a iniciativa privada, a história é outra. Por quê? Que eu tenho que saber qual é a experiência que faz com que isso mostre que há um conflito de interesses. Por exemplo, uma existência de um parente dentro da empresa, na mesma linha hierárquica. Né? Você tem ali dentro da empresa tanto um gerente como um supervisor estão na mesma linha hierárquica e um beneficia o outro. Isso é um conflito de interesses. E isso pode gerar vários conflitos. Então, no 3, você já compreende que você pode mapear isso, assim como a existência, por exemplo, de um parente próximo em posição de decisão. Certo? Você tem um parente próximo que ele é parte interessada dessa história aí. Então, você vai assumir que é a sua responsabilidade, você não pode decidir por aquele parente, porque senão você tem um conflito de interesses aí. Isso já é o 4, o tópico 4. Opa, neste tópico 4 ainda, por exemplo, as situações como um funcionário, né, com um segundo emprego, ele tem ali um conflito de interesse se esse segundo emprego, por exemplo, for um fornecedor da empresa, um funcionário que tem alguma relação com a empresa, com empresas concorrentes, por exemplo, ele tem um parente na empresa concorrente e ele precisa falar isso para a organização, porque pode chegar ao ponto de dizerem que ele está passando informação desta empresa. Então, o assumir é uma recomendação, é um eixo que é se colocado na resolução dos conflitos de interesse. Abre uma transparência,
Tá certo, meus queridos que estão aí em São Miguel do Tapuio, em Santo Antônio de Lisboa, em Ribeiro do Piauí, em Colônia do Piauí, em Betânia e Álvaro, né? Betânia do Piauí e Avelino Lopes, tá? Do Piauí também. Resultado, quando eu passo a assumir essa estrutura, eu sei que, por exemplo, se tem um funcionário com parentes em empresas concorrentes, eu tenho que relatar. E se isso ocorre, eu tenho que saber que o conflito de interesses, ele vai me dar exemplos para que eu possa estar mapeando. Por exemplo, você escolhe um fornecedor, né? O teu gestor te passa a incumbência de ter um fornecedor que este fornecedor tem um parentesco com você. Um profissional que você faz uma contratação, que tem uma relação pessoal com você, profissional, em relação à questão até mesmo de fornecer o material para a empresa, etc. e tal. Se você não assume isso antes de fazer e deixar claro a situação, depois disso ser descoberto, isso vai te trazer algumas situações que podem te colocar em situação de vexame, tá? Então, lembra que este conflito de interesse, gente, ele surge no local de trabalho, quando o empregado tem um interesse ou mesmo está ligado a situações ligadas à empresa, potencialmente a fornecedores, a concorrentes. Isso é um conflito de interesse enorme. E dentro das empresas, do mesmo jeito, nas atividades. Um exemplo de um gerente que é promovido do trabalho dele onde ele está, né? Porque ele foi promovido por causa da sua esposa, que é a responsável pela promoção. Tá? Ou o inverso. Quer dizer, se não tiver competência comprovada, pode ter certeza, vai ser acusado. As pessoas vão entrar aí no pensar primeiro antes de agir. O pensar aí no número 5 leva em conta todos os cenários possíveis. Pensa e leva em conta todos os cenários possíveis. Aprende esta situação. Se comunica numa perspectiva de que este número 6 é o comunicar. O comunicar é super importante. Por quê? Porque traz a perspectiva de você comunicar o interesse, o conjunto de interesses que existem entre as pessoas. E isso é um dilema, gente. A indicação, por exemplo, de duas partes para uma sanção prevista num caso, numa regra, isso acontece muito. Agora, o que prevalece? Você principalmente comunicar o interesse coletivo. O que é o interesse coletivo? É uma questão que interessa ao grupo. Lembra da sinergia? O todo é maior do que a soma das partes? Pois é. As pessoas ligadas entre si por um vínculo jurídico tem que se ter ali, primeiro, um entendimento de que isso é legal, isso chega a ser ético, antiético, porque aí eu vou entrar nas perspectivas, por exemplo, do interesse privado, juridicamente falando, né, que compõe o interesse ali que pode estar se contrapondo ao interesse público. Eu tenho que comunicar isto, e isto faz com que você chegue ao último ponto na negociação, o negociar. Então, o negociar, ele chega a ser o quê? Ele chega a ser uma perspectiva de ter um foco, gente. Meus queridos, um foco. Não tem como você deixar de ampliar isso. O seu foco ele tem que ter ali, ele tem que ter o target. Por quê? Por que a gente deve traçar um limite entre o interesse público e o privado, por exemplo? Primeiro, se você é de um órgão, vai ser de um órgão público, né? Ou privado, as relações precisam ser transparentes. Por que a gente deve traçar esse limite? Por quê? Porque eu tenho que ter a proteção do direito de propriedade, principalmente a questão da privacidade, levar a questão da intimidade, a proteção desses interesses públicos, a relevância pública, para evitar uma dor de cabeça maior. A supremacia desse interesse público, gente, entra até mesmo na administração, quer seja ela privada e pública. É a liberdade que o indivíduo tem, ok, porém ele tem que deixar transparente esta análise em relação aos interesses deles. Quando eu vou para uma negociação, um estabelecimento de gestão aí, especificamente gestão de conflitos, eu tenho duas nomenclaturas, né? Eu tenho duas nomenclaturas aí. A gestão de conflitos,
por meio também de gerenciar esses conflitos de interesse. Opa! Uma vez eu tendo isso, eu tenho que entender o seguinte: a gestão de conflitos aí é a área que desenvolve um planejamento eficaz. Porque quando eu falo em gestão de conflitos, é diferente de conflitos de interesse. Conflitos de interesse são situações onde você está ali que você também é uma parte interessada. Já na gestão de conflitos, você vai inserir um planejamento eficaz, você vai inserir uma ferramenta de gestão, por isso é que tem a gestão ali, da comunicação assertiva, do lidar com as divergências, de manter o respeito e o comprometimento profissional, principalmente, de saber que os conflitos são ali, que vêm das divergências de opiniões, e que as pessoas têm as suas concepções diferentes, porém elas têm que entrar em um consenso, gente. Então, olha que maravilha que você pode diferenciar os conflitos de interesses e o aperfeiçoamento da gestão dos conflitos, que podem ser de interesses ou não. Então, eu tenho que identificar, eu tenho que esperar, eu tenho que compreender, eu tenho que assumir, eu tenho que pensar, eu tenho que comunicar e eu tenho que negociar. A capacidade de negociar, estabelecer relações de ganha-ganha, dentro de uma empresa, só vão ganhar aqueles que podem estar trabalhando na complexidade de um movimento coletivo, ou seja, aqueles que sabem lidar com a coletividade, meus queridos. Então percebam isso de uma forma que possa te empoderar até, te empoderar. É aí que eu faço alguns questionamentos. Que questionamentos são esses, professor? Uma vez sabendo essas recomendações, eu avanço em quê? Nas etapas. Nas etapas dessa gestão de conflitos. Eu tenho que apurar, fazer com um levantamento da boa gestão desses conflitos. Qual é a situação conflituosa? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que pegar as causas? Então vamos lá. Se eu usar... Olha aí, gente. Uma ferramenta da qualidade total. Está aqui o efeito. Certo? Efeito. Lá da gestão de qualidade total. Não estou falando de gestão? Pronto. Eu pego uma ferramentazinha. Eu pego aqui. Aqui são as causas, tá, gente? Aqui são as causas. Várias causas, não é? Várias causas. O problema está aqui no efeito. O problema é, nós não temos, por exemplo, políticas de gestão de RH 4.0. Opa! E isso precisa de uma negociação, encontrar um termo para isso, porque eu apurei os fatos e o problema é esse. Eu tenho que estabelecer, então, eu não tenho políticas, e aí o efeito é o quê? Eu tenho pessoas se degradando, eu tenho um efeito negativo. Então dá para entender o seguinte, eu tenho as causas, eu vou mapear e acompanhar o quê? Os resultados. Então se eu mapeei, se eu sei que é um problema, lá no RH, de falta de políticas, por exemplo, que tal se eu fizesse, para diminuir um pouco os conflitos existentes, aplicasse uma metodologia de endomarketing. Olha aí, gente. Endomarketing. O marketing interno. Talvez eu tivesse menos conflitos. Então, gente, você entendendo os pontos das etapas de identificação, já tendo aquelas 7 bases que eu coloquei para você, dissequei, todas elas, você anotou aí no seu bloquinho de anotações, você fez aí direitinho, é claro, né? É claro que você já tem em mente o que é que você pode aplicar para resolver um problema que está na causa, dentro do RH, que causa o quê? O efeito negativo de muitos conflitos, as pessoas se degradando por benefícios, as pessoas se degradando por comissões, um querendo passar por cima da cabeça do outro, lá no setor de comercial, por exemplo, o comercial lá está com problema. Olha só, identifiquei, né? Pronto. Por que que o curso é técnico, gente? Porque você está vendo a teoria e, consequentemente, a metodologia que você pode aplicar na prática.
Tá? Mas, professor, mesmo eu não sendo gestor, isso, se você receber autorização do gestor para fazer, e se você tiver proatividade, for proativo, que é mais do que ter iniciativa, é você anteceder aos fatos, você vai gerir conflitos. Eita, professor, então nós somos gestores de conflitos. Gestores de conflitos. Exatamente, mediadores. Mas olha aí, o que eu preciso me aprofundar mais ainda em termos de mediação? Eu tenho que entender que existem algumas formas de resolução de conflitos. Primeiro, eu tenho que identificar como os conflitos eles surgem, fazer uma escala de evolução, pegar alguns exemplos, que tipo de perdas organizacionais eu tenho. Segundo, quais os desafios para resolver esses problemas? O que está inerente aos indivíduos? Eles sabem se comunicar bem ou não? Eles sabem se interrelacionar? Eles sabem utilizar a inteligência social, a interpessoal? Eles sabem? Se não sabem, eles vão ter que aprender. Por meio de quê? De treinamentos. Os arquétipos de conflito, as disputas por vaidade, por ciúme dentro da organização, por disputa por poder, as deflexões, ou seja, ao invés de ter reflexões, eu não reflito, eu estou deflexão, eu estou dando uma deflexão, eu estou deixando de refletir sobre o que? A cooperação para resolver. Na verdade, nós somos pagos para resolver problemas. Práticas para estimular a cooperação na resolução de conflitos fazem parte. As boas práticas para estimular esta cooperação. Trabalha junto no entendimento do problema. Melhora a comunicação, acomoda as emoções aí, resgata todos os princípios que são estabelecidos. E aí o estado de ruptura, ele engaja a terceira parte. Opa! Engaja a terceira parte? Por quê? Porque a terceira parte é o mediador entre as partes operantes. Essas partes operantes, elas são definidas durante o conflito. Lado A e lado B, e eu tenho uma terceira parte, lado A e lado B. E a terceira parte está mediante o meio, ou seja, mediação. Tendo ideia disso, eu questiono, mas o que seria mesmo a gestão de conflitos? É mitigar este conflito, evitar um conflito maior entre as relações, entre as pessoas, entre o indivíduo A e o indivíduo B. Eita! Entre o indivíduo A e o indivíduo B, empresas são beneficiadas aí, como? Trabalhando com mediação. Então, eu tendo pessoas com perfil de mediador, com capacidade de persuasão. Esta capacidade de persuasão, ela é uma capacidade, primeiro, uma capacidade de poucos, tá? Uma habilidade de poucos. Todavia, a prática para estimular essa cooperação na resolução de conflitos, ela existe mesmo. Ela existe mesmo, ela traz aí estágios, e eu tenho que mapear. Então, presta atenção nisso, gente, porque os estágios, eles são para que você possa ter um maior entendimento de como é que você vai ter a expertise para gerenciar esses conflitos. Por meio de quê? De estímulos ao cooperar entre as partes. Primeiro estágio, nesta busca pela cooperação da resolução de conflitos. Primeiro, pessoas que discordam de você. Quebra a tua expectativa. Se pensou que a pessoa ia concordar, ela discordou. Opa, calma. Então, se ela discordou, é o primeiro estágio ainda. Você não pode entrar no segundo estágio, que é o quê? O senso de sobrevivência, porque tem gente que discorda de você, e você já vai para a defensiva. Um senso de ameaça. Não, essa pessoa ela vai ter que dizer o porquê que ela discorda. Então dá um embasamento. Mas aí eu não posso achar que isso é um ataque pessoal, desde que, por exemplo, não tenha ali palavras de baixo calão ou agressividade. Porque se tiver agressividade, aí já mostra alguns ataques, já mostra que não há controle. As rupturas elas vão acontecer. Por exemplo, pessoas que deixam de se falar porque uma foi contra a opinião da outra. Meu Deus, que imaturidade, né? Que imaturidade.
E mais, pessoas que você pode, por exemplo, visualizar que você tentou ajudar, falando para ela o que ela poderia estar fazendo, né? E ela não entendeu e achou que você estava querendo era fazer alguma coisa negativa com você. Resultado, ela não entendeu. E aí daí cria-se um conflito. Resultado, se ela não está aberta para o diálogo, você vai ficar tratando ela do mesmo jeito e buscando cooperar em sentido à empresa, ou seja, sendo profissional. Lembra disso, tá, gente? Lembra disso, porque isso vai acontecer nas empresas que você vai estar. Na prática, temos ferramentas como o Design Think, que é o quê? É uma cocriação, conjunto, para identificar as alternativas, os problemas. Que tipo de ferramenta é essa, professor? Meu querido diretor, compartilha aqui com a gente. Olha só, que tipo de ferramenta é essa? Você coloca um quadrozinho, coloca lá os post-it, são aquelas folhinhas coloridinhas, os bloquinhos, e você vai colocando lá, escolhe as cores das pessoas, de acordo com o que elas podem escolher, por exemplo, e você vai colocando lá quais são as causas desse conflito, qual é o efeito para a organização. Vai colocando e vai verificando o que nós podemos fazer para mediar esta situação. Qual era a melhor alternativa para se chegar a um acordo? Eita, é estratégia de negociação, conjuntamente com mediação, certo? Mas vai ter o que mais? Uma persuasão. Para você ter persuasão, você precisa de quê? Conteúdo. Eita, professor, para ter conteúdo, o que precisa, professor? Precisa ler. Ler muito, mas não só ler, praticar, colocar em prática, gente. Quanto mais eu tenho conteúdo, mais eu tenho capacidade de persuadir, mais eu tenho capacidade de me colocar no lugar do outro. Porque a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente fica. Não é? Quanto mais sei, menos eu sei. Quanto mais eu busco saber, menos eu sei. Porque aí eu tenho a consciência de que eu sei pouquíssimo. Então, com esse sentimento de humildade, de parcimônia, mas dando celeridade ao processo, ou seja, agilidade, a rapidez, aí sim você começa a entender que a situação é diferente, né? A situação é diferente. Você tendo conteúdo para isso. Porque você faz ali, você visualiza, gente, para as duas partes. A pessoa está vendo, olha a comunicação visual acontecendo. O Design Think, ele trabalha com isso, com este mapa. E você pode até construir um mapa mental ali também. Certo? Prática. Colocar em prática. Retornando para os nossos conhecimentos em slide. E aí você vai trabalhar a perspectiva de resgatar os princípios da empresa, os valores que precisam ser defendidos, a missão, a visão e as técnicas que podem ser ampliadas com o suporte de que tem mentores, tem trabalhos de coaching, né? Tem trabalhos sendo direcionados de aconselhamento, treinamentos principalmente, e até mesmo direcionar algumas pessoas para terapia. Porque tem pessoas que precisam de terapia psicológica para entrar no seu eixo, porque vivem criando conflitos. Aonde não tem, elas criam, certo? Então isso faz parte de um processo de mapeamento comportamental também. E também deste mapeamento aqui da gestão de conflitos. Você tem que estar numa perspectiva de liderança. Mas, professor, eu não ocupo cargo de gestão, eu não ocupo nenhum cargo de responsabilidade. Não interessa, você pode ser líder sem ocupar cargo de gestão. E lembre-se, líder não é só aquele carismático não, tá? Eu tenho líderes que não são carismáticos, quebra esse mito aí também. Outra coisa, líder, ele não precisa também ter muitos seguidores não, ele pode ter seguidores, mas ele precisa servir. Mas o principal da liderança, gente, é influenciar pessoas. Ter argumentos para influenciar pessoas.
Influência, influenciar pessoas, estimulando a comunicação digital, sinestésica, visual, auditiva das pessoas, praticando o quê? O ouvir, a escutativa, gente. Se nós temos duas orelhinhas, minha gente, por que é que a gente não escuta mais do que fala? Eita, professor, mas o senhor fala demais, professor, o senhor fala demais. Pois é, mas é porque eu tenho que falar aqui, né? Se vocês pudessem falar, constantemente eu estava chamando vocês aí. Eu estava chamando vocês aí, pessoal de Avelino Lopes do Piauí, de Betânia do Piauí, de Colônia de Gurgueia, de Ribeira do Piauí, de Santo Antônio do Lisboa, eu estava chamando vocês aí direto, certo? Mas vocês não podem, né? Então, a gente vai negociando, ó, um prazo para o dia que vocês puderem, porque nós estamos aí na metodologia de entender um pouquinho como é que eu posso lidar com esses conflitos. Se você já sai do curso técnico, gente, preparado mentalmente para isso, que maravilha. Imagina aí, que maravilha. Olha o avanço que você pode ter. Por quê? Porque nós vamos ter muitos desafios nessa resolução. Qual é o foco? Qual é o foco? O foco é nos indivíduos, é nas pessoas. O que você tem que mapear para você entender um pouquinho sobre aqueles conflitos que estão acontecendo? A personalidade da pessoa, a maturidade emocional, porque tem gente com 30, 40 anos que tem idade de 15 anos, a transparência, se ela é transparente ou não, quais são as crenças e os valores dela, se essas crenças são limitantes para ela ou não, se ela é muito cheia de preconceitos, porque todos nós temos preconceitos, certo? Todos nós temos preconceitos. Ela é cheia de preconceito? Ela é mais cheia do que as outras pessoas? Opa, então ela vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Ela tem habilidade social, é uma pessoa introspectiva, extrovertida? Como é que ela é? Qual é o viés dela cognitivo, por exemplo? Estou ali, ó, analisando o indivíduo. Eita, professor, que profundidade. É isso mesmo, e você vai ter que entender sobre isso. Vai que você secretaria, por exemplo, um gestor de recursos humanos, entendeu? Ou um grande diretor de uma organização. É batata, né, gente? Aí é batata. Você vai ter que ampliar a tua capacidade de melhorar a tua comunicação. Aí eu passo para a comunicação, ó, diminuindo os ruídos, diminuindo a estrutura hierárquica, diminuindo a distância geográfica, principalmente. A dissociabilidade das partes é um processo aí de construção contínua. Falta de valores compartilhados, a personalidade divergente, ou seja, as relações ali, as intrigas, as fofoquinhas precisam ser minimizadas, precisam ser cortadas por quem? Pelos líderes. E quem são os líderes nessa resolução de conflitos? Vocês, geração Z, que vai chegar super antenado, modificando, trazendo práticas diferentes para ter resultados diferentes, situações novas, criando novos cenários. Eita, minha gente. E aí eu tenho que mapear, tem 3 tipozinhos de conflitos. Quais são esses 3 tipos? Pessoal, interpessoal, organizacional. Se eu for para o pessoal, eu vou acabar com a organização. Por quê? As picuinhas. O interpessoal é entre as equipes. E aí, no conflito organizacional, eu posso até tentar melhorar a minha performance, porque eu vou buscar estar alinhado com os eixos de missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Lembrando que missão, gente, é a razão de ser da empresa. Visão é a referência de futuro. E valores são os princípios. Contudo, eu tenho que perguntar para as pessoas. Eu tenho que dizer o seguinte, tá certo. Nessas perguntas, como é que a gente pode restabelecer uma comunicação que não seja agressiva? Uma comunicação que seja assertiva. Comunicação assertiva. Aí você tem o número 1, o número 2, o 3, o 4 e o 5. Perguntas que são provocativas e, ao mesmo tempo, educativas. O que impede de conversar com a outra parte? Aí você vai reter da pessoa que está em conflito. O que lhe impede de romper no 2, a definição, de romper definitivamente a relação? O que acontece
se o conflito se prolongar indefinidamente? A empresa perde? Qual é a sua melhor alternativa, além da resolução do conflito? Qual é? Existe? Não existe? O que precisa acontecer para que você aceite conversar com a outra pessoa? O que precisa acontecer? O que é que precisa acontecer? Minha gente, não é brinquedo não. Olha as perguntas aí estruturantes para que você possa perguntar às pessoas. E aí a finalidade qual é? Não a gestão de conflitos, é você aplicar métodos, aplicar a ciência administrativa das situações conflituosas, porque administrar, gente, é uma ciência social. É uma ciência social. Lembra disso, tá? O impacto negativo, tornando a situação conflituosa e produtiva, faz parte deste DNA. Eita, e aí você, né? Você olha assim, não, porque a administração é uma arte. Não, é uma arte depois de ser ciência. Por quê? Porque você, na verdade, tem que ter ali alguns eixos para você estar gerindo. Você tem que ter um pouquinho de psicólogo, você tem que usar, né? Psicólogo usar psicologia e ouvir um pouquinho. Você tem que ter um pouco de arte, ou seja, artista, e você tem que ter um pouco, por exemplo, de engenheiro. Por que engenheiro? Pode ser de arquiteto também, sabe por quê? Engenheiro, porque vai ter que se planejar para chegar até e ter uma engenharia nessa situação conflituosa para que se torne alguma coisa produtiva. Eita, professor, que o senhor foi longe agora. Pois é, eu fui longe porque eu tenho aí, que entender quais são os benefícios de trabalhar junto e entender um pouquinho do problema. Você tem novamente um enumerado no 2, no 3, no 4 e no 5, que você também percebe como é que você pode melhorar a tua performance. Vamos agora colocar isso, né, detalhado mesmo, tá? Certo. Falo no conflito, especificamente. Tem o número 1 aí. Tudo aí está girando em torno dos benefícios. Tá certo? Tudo girando em torno dos benefícios. E aí, quando eu falo de conflitos e de gestão desses conflitos, no primeiro logo, gente, você vê aí a perspectiva, né? O olhozinho aí, ele representa o quê? O problema. Você visualizar, tá, um melhor entendimento daquele problema. Opa! Aí eu entro com as etapas. Eu entro em visualizar o seguinte, eu tenho que apurar os fatos. Eu tenho que encontrar o meio termo nesta negociação. Eu tenho que visualizar a melhor alternativa para se conseguir um acordo. Tenho que acompanhar isto simultaneamente. E o olho é exatamente para verificar, para dar luz ali, o olhar em cima daquela situação. Já quando eu parto para o 2, meus queridos, vocês têm que observar que existe também uma linguagem aí por meio dos desenhos, né? Tem aí as duas mãozinhas. O que é que representa esse estímulo aí de criação para aumentar a cooperação? Quando eu tenho a gestão de conflitos, gente, que ela consiste em um conjunto de políticas e práticas para prevenir ou remediar esses conflitos, buscando soluções, evitando, mitigando uns danos maiores para a organização e inclusive para as relações interpessoais, o que acontece? Entra na perspectiva de quê? De que você estimula a cooperação. As duas mãozinhas ali quando eu pego na mão da outra pessoa, eu estou cooperando. Eita, cooperando, a cooperação. Esta cooperação, ela tem que existir dentro da organização, porque senão, se for um puxando o tapete do outro, se for um dedurando o outro, se for um numa situação assim, já era. Agora, as situações elas têm que ser transparentes, tem que ser colocado tudo
à vista, não é? E a cooperação faz parte desse processo, um processo de mediação da gestão de conflitos. Quando eu entro numa perspectiva de passar para a próxima etapa, que é a 3, aí é o como fazer essa gestão de conflitos. Por quê? Porque eu vou focar no problema já pensando na solução. Então, eu estou focando em resolver o problema, mas trazendo a solução. Não é dizer, fulano é o culpado, Beltrano é o culpado, Cicrano é o culpado. Não, não é pensando isso não, tá? É pensando que você vai evitar que as emoções estejam ali interferindo nesta solução. Você vai entrar na questão da gestão das emoções. É claro que num processo de agressividade é muito difícil você controlar as emoções, mas tem que se estimular o diálogo, gente, tem que se estimular, por exemplo, a escuta positiva e o compreender primeiro para depois ser compreendido, o negociar os prazos, negociar os pontos em comum, principalmente. Essas metodologias existentes na gestão, elas fazem parte disso, certo? Então, olha para essa figura e entende que isso aí é mais um script para você aperfeiçoar esse modelo de conflitos de interesses, como gerenciar estes conflitos, como deixar transparente, porque eu começo no 1, colocando o meu olho em cima, depois pegando na mão das pessoas para uma busca de cooperar, focando na resolução do problema no número 3. E no 4? No 4 eu vou estar facilitando o quê? O comunicar. Com o uso de ferramentas, né? Tá bem claro aí. Com o uso de ferramentas. Aí você vê as várias partes, esse ciclozinho aí, com várias partes, e essas várias partes trazendo a finalidade. Porque eu trago aí, na gestão de conflitos, eu trago um conjunto de métodos e processos práticos que visam administrar situações que são conflituosas. Então, a gestão de conflito, ela é uma forma de mediar, tá? Quem é que está no meio do círculo aí, dos impasses entre as pessoas, nesse impacto negativo e tomando a situação do conflito algo produtivo? Quem é que está no meio? É o mediador, no meio de todos esses aí, facilitando a comunicação, tendo aí, garantindo que as pessoas recebam a informação correta, que não tenha aquele negócio lá do telefone sem fio, que você recebe a informação e chega a outra situação, que todas essas partes elas possam estar contribuindo. Eita, não é fácil não, mas o mediar, ele leva um tempo para entender como é que ele vai usar a sua linguagem corporal, como é que ele vai usar a sua linguagem digital, a visual, a sinestésica, a auditiva, e a partir disso, se encaminhar num processo de alinhar as situações que geram conflito. Então eu tenho aí, de onde é que surge este conflito? De onde é que surgem as situações conflituosas? Como é que isso avança aí, neste contexto? Todas essas situações de conflito, elas são realmente, verdadeiramente antagônicas? Elas perturbam as pessoas que estão trabalhando no seu dia a dia? Elas interferem na tomada de decisão das pessoas, nos grupos? Isso cria um clima extremamente chato, um clima que é um clima pejorativo para a organização. Eu tenho que saber se isso ocorre. Por quê? Qual é o último passo de estar tentando trabalhar os benefícios? É como você pode evitar estes erros durante as partes, né? Durante a resolução desse conjunto de soluções. Como é que você pode evitar os erros nessa gestão de conflitos? Primeira coisa, ignorar os conflitos é o primeiro erro. Tá? Tomar decisões que são parciais é outro erro. Lembra, não posso tomar partido de ninguém, então não posso ser parcial. Quando eu sou parcial, eu estou tomando partido de alguém. Eu tenho que ser imparcial ao máximo. Eu não posso investir, por exemplo, só em treinamento para as pessoas que nunca conflitaram. Mas eu posso fazer com que elas tenham discernimento de saber que tem os conflitos que são conflitos favoráveis à empresa
e aqueles conflitos pessoais que só vão prejudicar a empresa. Então, o promover a comunicação interna é e eu não posso, por exemplo, ir para uma resolução de negociação, gente, sem me planejar, sem me preparar. Eu não posso ir. Então, são técnicas que são colocadas numa perspectiva de gerar benefícios para todo mundo trabalhar junto. Entendeu? O meu direito vai até onde começa o seu. O meu direito vai até onde começa o seu. Presta atenção. Então, começa numa visualização até mesmo aí, onde você está. Na sua unidade escolar, aí em Santo Antônio de Lisboa, aí em Colônia do Gurgueia, em Betânia do Piauí, em Avelino Lopes, a turma que está aí forte, o pessoal que está aí no YouTube, firme e forte. Lembra disso, lembra que você pode começar a estar aplicando aí. Por que isso, professor? Porque você sabe que o conceito de conflito, ele ocorre não é só dentro das empresas, né? Ele é um desacordo constante, tá? E, em geral, as pessoas elas entram em conflito mesmo por causa das divergências, a incompatibilidade de ideias, gente, de valores, de necessidades, de opiniões, de desejos, de ambas situações. Então, entenda que isso é um processo contínuo, que vai existir. Agora, é preciso que neste processo você tenha maturidade. E como eu posso identificar esses conflitos? As condições. Primeiro eu tenho que ver, existe um desacordo? Existe. Por exemplo, eu posso ter duas condições diferentes, né, que precisam ser satisfeitas. Primeiro, deve haver um acordo, aliás, um desacordo entre as partes. E você verificando, por exemplo, elas podem ter visões diferentes sobre aquela parte para resolver, para priorizar? E segundo, o foco deve ser mais em estar apenas na tarefa? Não, o foco é nas pessoas. O que elas podem fazer a diferença dentro do conflito? Quando eu foco nas pessoas, eu sei de onde é que surgem os conflitos. É a pessoa que quer atingir o objetivo que a outra não quer. Quando eu preciso convencer a outra acerca disso, eu tenho que ter argumentações. Aí, essas argumentações, se elas são falhas, surge um conflito. Pronto, gente. Deixa os seus interesses de lado e vai verificar em relação às pessoas. O que você quer atingir? Quando eu entro numa análise, por exemplo, dos conflitos de interesse, que a gente já falou, que é aqueles que a gente já mencionou, a existência de parentes, né? Por exemplo, eu tenho parentes numa mesma linha de reporte hierárquico, e esses parentes me beneficiam dentro da empresa, a existência de parentes próximos na posição de decisão em órgãos públicos, eles vão me beneficiar com as decisões dele. Um funcionário com um segundo emprego, e esse segundo emprego é de um fornecedor da minha empresa. Um funcionário com uma relação, né, com empresas concorrentes, relações que são bem de amizade mesmo. Ou um funcionário com parentes em empresas concorrentes, que aí fica trocando, poderia estar trocando, né, informações, e isso cai na história da conversa lá da Rádio Corredor, da chamada Rádio Peão dentro da organização, e isso pode ser proliferado. Gera um conflito de interesse. Mas aí por que nasce o conflito? De novo, reforçando para vocês, por causa das opiniões diferentes, interpretações diferentes, julgamentos diferentes. As crises podem causar um aumento excessivo de um nível de estresse, né, detectado por algumas razões, de sobrecarga de atividade, sentimentos de insegurança que pode gerar, a discordância dos valores, o conflito de metas e tarefas. Mas quando eu falo na palavra crise, eu tenho que entender que o profissional do século XXI, ele pode dar ênfase e tirar esta letrinha e tirar o S. E aí, gente? Quando eu tenho esta palavra, que eu tiro o S, qual é a palavra que se forma, diretor? Qual é?
Qual é a palavra que se forma? Crie. Isso. Então, em toda crise, eu tenho que criar. Criar o quê, professor? Criar soluções. E a solução, ela vem de uma, lembra bem, ó, de uma razão. Qual é a razão disso? Eu estou criando soluções. Eu sei que existe o problema, mas o negócio não é identificar o problema, não, gente. O negócio é você criar uma solução para resolver o problema. Então, qual é a razão deste conflito? Qual é a razão? E se eu falo de razão, eu tenho que entender que este conflito, ele vai surgir de uma possibilidade, por exemplo, lá do empregado agir com base nos interesses e não da empresa. Ou seja, quando os interesses pessoais são esse impasse de desempenho nas atividades, de maneira imparcial, eu tenho que começar a mapear, né? Essas situações. Eu falo de razão, e aí eu tenho as razões existentes para os conflitos. Opa! No mínimo 3. Olha só. No mínimo 3. Vejam bem. Primeiro, competição entre as pessoas dentro da equipe. É isso mesmo. Competição entre as pessoas dentro da equipe. Pela divergência de alvos também, e isso. Um quer atingir o alvo, outro quer atingir outro alvo. Olha que maravilha, minha gente. Olha que maravilha. Você já começa interessante a mapear essa situação, né? Porque, ó, competição vai existir sempre. Divergência vai existir sempre. A busca por autonomia vai existir sempre. O que eu tenho que fazer? Tentar pegar essas 3 palavrinhas e gerir, fazer uma gestão dessas palavrinhas, desses construtos. Quando você vai direto no âmago da razão, você começa a estudar ali e saber, né? Que existe, por exemplo, alguns sentimentos que envolvem a competição, faz parte da sobrevivência, não é verdade? A divergência faz parte da sobrevivência, a autonomia também. Então, entenda o seguinte, ó, razão dos conflitos. Olha só aqui para mim. Presta atenção. Lembra que você vai encontrar pessoas, como por exemplo, já encontrei em algumas empresas, que o chefe, ele era o responsável por gerar os conflitos. Ele é o responsável. Por quê? Por exemplo, quando tinha algum colaborador da equipe dele que falava alguma coisa, né, que estava preocupado com um determinado colega, porque o colega estava tendo atitudes assim, 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 o que fazia? O que esse chefe fazia? Ele pegava e ia repreender o colega, o outro, que estava fazendo as coisas, e falava que o colega é que era o responsável por aquela informação que ele estava tendo. Olha só, a falta de maturidade. Você externar isso, você ao invés de minimizar os conflitos, você está criando conflito, gerando o quê? Animosidade. Professor, que nome feio é esse? Que nome feio é esse? Pois é, animosidade. O líder, que não é chefe, ele pega essa situação aí e escuta o colega de trabalho e diz assim, eu vou verificar se isso aconteceu mesmo. E se isso aconteceu, o que pode ser feito? Pode ser conversado, pode ser analisado, aí vai se dar uma chance àquele colega daquele outro, o A, que colocou a situação, que estava preocupado com o B, porque o B estava praticando algumas situações que eram contra o regulamento da empresa. E aí o que o chefe fez? Ao invés de melhorar o relacionamento, ele piora. Porque aí o funcionário B vai depois pegar a satisfação com o funcionário A.
Olha que imaturidade, gente. Imaturidade do chefe. Porque isso é a postura de chefe mesmo. Isso não é a postura de líder, não. Líder faz pegar a situação, ocorreu e tal, não sei o quê. Ele agradece ao A, fala lá com o B e diz, B, não pode fazer isso e aquilo outro e tal, os procedimentos estão errados e tal, não sei o quê. Ok. Mas ele vai perguntar, como é que você está sabendo disso e tal, não sei o quê. Ele diz, não, eu estou sabendo. O que interessa é que eu estou sabendo e a gente, entendeu? Ou seja, isso é uma forma de você mediar a situação e não você criar, né, uma situação entre A e B para que dificulte a relação entre A e B e o trabalho até mesmo piore. Mas piora na perspectiva de quê? De que o principal fomentador das intrigas e dos conflitos é o chefe. Por quê? Por que eu digo chefe, a palavra chefe? Porque chefe é aquele que está em estado de fossilização, que não quer saber que as pessoas desenvolvam, que quer centralizar tudo, que quer saber que as pessoas fiquem em estado de conflito constantemente para ele ficar tranquilo e não ter conflito para o lado dele. Entendeu? Quer dizer, criando situações para gerar ações conflituosas. Líder não faz isso. Vamos encerrar a nossa primeira aulinha, e retornamos com a segunda e última, com novidade por aí. Então não sai daí. Fui!